Vocês já ouviram falar em livros apócrifos? Pois é, esse é o tema do vídeo de hoje. Roda a vinheta. Fala pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Eu sou o Fábio, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal que fala de espiritualidade, projeção astral e vida extrafísica. Antes de mais nada, peço para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, ative o sininho, compartilhe com um amigo espiritualista para que o YouTube entenda que esse assunto é relevante, o seu like é importante. Então, vamos lá. Deu like, pausa agora. Deu like? Deu? Então beleza, vamos começar o vídeo. Hoje nós vamos falar dos livros apócrifos, né? E o que são os livros apócrifos? São os livros que não foram reconhecidos pela igreja como parte da Bíblia, ou seja, eles não foram reconhecidos como livros canon, né? Ou livros canônicos dentro da igreja. E o que fala esses livros? O que fala sobre Jesus nesses livros? O que fala sobre os seus apóstolos? O que fala sobre personagens bíblicos nesses livros? É o que nós vamos conhecer um pouquinho, com toda a humildade, respeitando a sua opinião, dentro desse vídeo agora. A Bíblia foi escrita por dezenas de pessoas diferentes, tá? Que em muitas das suas vezes não se conheciam e eram de épocas e de realidades totalmente adversas umas das outras, né? Para vocês terem uma ideia, todo o conglomerado, a consolidação da Bíblia que é conhecida, ela foi escrita num período de 1500 anos. Mas ao longo desse período, outras obras literárias também foram escritas. Então foi preciso apontar aquilo que era divino, né? Aquilo que era por intuição ou influência da obra de Deus, e aquilo que era literário mesmo, né? Que era romântico, que era da vontade do próprio escritor. Mas e quem que fazia essa avaliação? Essa avaliação era feita por sacerdotes e líderes da igreja, né? E eles seguiam alguns critérios, né, que eram usados para atender as características para um livro ser considerado canon ou considerado canônico, né? É uma forma mais entendível para nós aqui. Mas você sabe o que significa canon? Canon significa régua ou vara de medir, né? Então eles usavam, por isso que é livro canon. Existia um critério e esse livro tinha que atender esses critérios, né? E se fosse, e os critérios eram a régua, né? Era o canon. Sendo assim, eles se tornavam livros canons. Mas, vamos lá, né? A régua não era do povo, era da igreja, era dos líderes religiosos, então eles tinham interesse em que alguns livros se tornassem canon e outros livros não. E os que não passavam por esse critério, eles foram chamados de livros apócrifos. Mas é importante colocar nesse vídeo aqui que nunca existiu uma reunião única com o objetivo único de que reunir os livros, ou seja, nunca existiu, passa lá em casa no final da tarde, hoje vai ter uma reunião lá. Aí chega lá o sacerdote, os bispos, a galera tudo sentado numa mesa, traz um vinho para nós aí, uma porção de batata frita, azeitoninha, queijo, calabresinha frita aqui e tal, comendo, e aí como é que tá, não sei o que, e o Santos cai esse ano, não cai? E o Palmeiras tá ruim, Palmeiras, né? Mas e aí, vamos falar? E o Salmo, nós vamos colocar dentro da Bíblia? E Malaquias tem que entrar, porra! Malaquias tem que entrar. Nunca existiu isso, gente. Nunca existiu isso, tá? Isso foram algumas reuniões que tiveram, mas não com esse objetivo. Mas foram, e aí depois, muito tempo depois, elas foram consolidadas num livro único. Mas antes disso, já se dizia aquilo que era canônico e aquilo que não era canônico.
né? Aquilo que era canon e aquilo que era apócrifos. A Bíblia, da forma que nós conhecemos, ela é dividida em duas partes. A primeira parte é o Velho Testamento, que vai de Gênesis a Malaquias, né? Tendo como foco central evidências e fenômenos não humanos, tá? Uma força maior, alguma coisa não entendida na mente humana, e é dedicada essas forças a Deus, né? Feitos realizados por Deus, né? E também é dedicado ao Velho Testamento ao anúncio da vinda do Messias, né? Ao anúncio do Salvador, ou seja, do anúncio da vinda de Jesus Cristo. E o Novo Testamento, né, que vai de Mateus a Apocalipse e tem como foco central a história e a vida e a morte de Jesus Cristo, né, dos seus apóstolos, dos seus seguidores e dos seus feitos, né? Mas ao meu entender, como eu apoio muito a democracia, eu acho que, não querendo causar intriga aqui, mas eu acho que a Bíblia deveria ser escrita no Velho Testamento, no Novo Testamento e nos livros apócrifos. Mas ele não é. Você sabe por quê? Eu vou dizer o motivo que não é. Eu vou mostrar para vocês algumas partes que fazem com que a igreja e os líderes religiosos da época não aceitassem esses livros como intuição divina, né? Inspiração divina, tá? E nós vamos ver isso durante o vídeo. Os livros apócrifos, eles contêm relatos da vida de Jesus, dos apóstolos de Jesus e de outros personagens bíblicos, tá? Mas também ele apresenta ensinamentos contraditórios e muitas vezes fantasiosos. Assim achavam os sacerdotes e os líderes da igreja. Mas nós estamos falando de espiritualidade, tá? Então, logicamente, não é que sejam fantasiosos, mas alguns fenômenos realizados dentro daquele período são situações ou realidades tão diferentes da humanidade que nós não conseguimos entender que aquilo seria possível acontecer, e nós dedicamos isso como uma fantasia, uma coisa que não existiu. Mas dentro até mesmo do Velho Testamento tem coisas que, se não fosse a fé, não teria como a gente acreditar que aconteceu. E muitas vezes aconteceu não exatamente daquele jeito, mas aconteceu. E de fato eu acredito que aconteceu. Muitas coisas do Velho Testamento, do Novo também, e principalmente dos apócrifos, tá? Os livros apócrifos, eles são, os principais livros apócrifos são o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, né? O livro de Enoque, o livro de Jubileus e o livro de Segredos de Enoque, tá? Eu vou focar em 3 livros, nesses 3 primeiros que eu falei. Eu vou contar um resumo, o que fala cada um, para vocês entenderem o porquê que eles não foram incorporados na consolidação da Bíblia, tá? E o primeiro que nós vamos falar é o Evangelho de Tomé, né? Quem que é Tomé? Tomé é aquele cara daquela frase conhecida que eu só acredito vendo. Esse é o Tomé, o que não acreditava que Jesus tinha visto, tinha morrido na cruz. Jesus deu a mão e ele enfiou o dedo no buraco do prego na mão de Jesus. Esse é o Tomé que nós vamos falando, e ele escreveu um livro, né? E no livro de Tomé contém 114 ditos, ou seja, 114 passagens, atributos de Jesus, né? E ele revela uma versão mais espiritualista do cristianismo, né? No qual ele fala que o reino de Deus não é um lugar físico, porém é um estado de consciência, onde qualquer um, por meio do autoconhecimento, pode alcançar a iluminação. Segundo o Evangelho de Tomé, Jesus, ele não foi o Salvador.
ele não é um salvador, né? Mas ele é um guia que ensina o caminho para a verdadeira sabedoria da libertação do mundo material. E tá aí o primeiro apontamento que nós vamos fazer. Como é que um livro desse vai entrar para consolidação canônica se a igreja sempre precisou ter o controle das pessoas através da fé e da coerção? Como é que a igreja poderia aceitar que um livro desse fosse incluso se as pessoas soubessem que qualquer um do povo poderia chegar num estado de consciência como o de Jesus? Explica para mim. Esse é o primeiro ponto. Agora nós vamos falar no Evangelho de Maria Madalena, que revela ensinamentos secretos que Jesus passou para ela. E no próprio Evangelho diz assim: Maria Madalena, a discípula que Jesus mais amou. Opa, peraí. Nesse momento, Maria Madalena é apresentada como uma líder espiritual que possui uma visão muito maior, muito mais ampla do que os outros apóstolos, né? E a palavra de Jesus fala sobre a natureza do Espírito, né? Sobre a origem do mal, o caminho da salvação. O Evangelho de Maria Madalena nos convida a conhecer um lado mais místico e profundo do cristianismo, onde o amor e a sabedoria são as chaves para a libertação da alma. Então vamos lá, o segundo apontamento. Como é que uma igreja que até nos tempos de hoje, em sua maioria dos líderes, são homens, aceitaria que uma mulher teria mais conhecimento, mais preparo e mais poder diante de Jesus do que os próprios homens? Como é que esse livro seria canônico? Como é que esse livro passaria na régua se a régua era dos homens? Se a régua estava na mão de quem ia sair prejudicado? Esse é o segundo ponto. Vamos para o terceiro livro. Esse terceiro livro, meu amigo, vai fazer o seu fiofó cair no chão. Eu não estou de brincadeira, não. Senta, porque senão a tampa do seu fiofó vai cair no chão agora. Nós vamos falar do livro de Enoque. O livro de Enoque é o livro mais funhanhento que tem na questão de livros apócrifos, porque tem relatos de muito entendimento dúbio, né? E quem não sabe quem é Enoque, Enoque foi bisavô de Noé. Enoque, ele é o sétimo na linha de Adão, né? Então Enoque, ele fala no seu livro sobre a queda de 200 anjos rebeldes caídos. Eu só queria fazer uma pausa aqui. Anjo não cai. Anjo não cai. Se o espírito é anjo, ele já não dispõe de sentimentos como raiva, inveja, tristeza. Anjo não tem esse tipo de sentimento. Então, não era anjo, tá? Não era anjo. Nós estamos falando aí de extraterrestre, de alienígenas. É alienígenas que que Enoque está falando. Mas está escrito anjos. Vamos lá. Que esses anjos caídos se encantaram com as mulheres da terra e com elas e conheceram essas mulheres, né? Vamos dizer, dentro da Bíblia fala conhecer. Ou tiveram relações sexuais com essas mulheres. E dessa relação com essas mulheres nasceram os gigantes, os Néfilins. Isso está na Bíblia, esse é bíblico. Mas não estica muito. E esses gigantes eram filhos dos anjos caídos, ou seja, dos alienígenas com as mulheres da terra. E esses anjos caídos ensinaram a essas mulheres segredos de feitiçaria,
manejo de ferro, para que elas pudessem e seus filhos fazerem espadas e escudos para se proteger dos seus inimigos. Mas não só isso, eles ensinaram os poderes das ervas, os poderes medicinais e etc. É claro que esse parágrafo fala exclusivamente de alienígenas, vida extraterrestre, meu irmão, tá? Sem falar nas viagens de Enoque, que foi levado aos céus em uma carruagem de fogo em meio a um redemoinho. Para! Carruagem de fogo é um disco voador, meu irmão. Na época não tinha como as pessoas entenderem que aquilo ali era um disco voador. Então, o que eles conheciam parecido com aquilo? Uma carruagem. Então põe carruagem de fogo e vamos passar pro povo que é uma carruagem de fogo. Seguindo, Enoque descreve que nessas viagens ele conheceu muitos mundos diferentes e muitos firmamentos. E ainda no livro de Enoque, entre os capítulos 17 e 36, ele relata que conheceu 7 mundos diferentes. Inclusive, no 7º mundo, Enoque diz que conheceu pessoalmente, tete a tete, com o Criador do mundo, que teria explicado a formação da Terra e dos planetas do Sistema Solar. Quer saber minha opinião? Não boto fé. E vou dizer por que eu não boto fé. Isso pra mim é uma abdução alienígena, é uma abdução extraterrestre com partes de uma projeção astral, tá? E o que acontece? A espiritualidade não começou ontem. Não começou comigo, não começou com Saulo, não começou com Wagner Borges. A espiritualidade existe desde que o mundo é mundo, tá? Então, o que acontece? Pela minha experiência, muitas vezes, dependendo da nossa vibração, a gente acaba desdobrando para o umbral, e aí uma alma cebosa, um espírito ceboso chega e fala assim: "Ô, eu sou sua mãe, me dá um abraço aqui que eu sou sua mãe", ou então "eu sou sua avó que já desencarnou". Mas na verdade não é um espírito ceboso usando a imagem que você tinha da sua avó, de um ente querido, de alguém que você gosta, e acaba te passando uma informação que não é muito real, porque não faz sentido você conhecer o Criador do mundo, e as informações que esse Criador do mundo passa não é tão real, como por exemplo que a Terra não era uma esfera, e sim que era plana. Aí vem esses pessoal da Terra plana aí, tem razão. Estão lendo o livro do Enoque, pô. Estão lendo o livro do Enoque, aí fala lá: o mundo é plano, vai chegar ali, vai cair na abismo. Ah, socorro. Então, meu amigo, tem coisas que não dá pra botar muita fé. Por quê? Porque a gente hoje tem conhecimento, mas naquela época, enfim. Pra mim, é um espírito ceboso que brincou com Enoque, porém, existiu sim. Existiu uma abdução, existiu esse contato com extraterrestre, seja através de uma abdução ou seja através de uma projeção astral, tá? E isso é o que me parece ser, tá? Mas deixa aí no comentário aí o que você acha que pode ter acontecido diante desses fatos que eu te apresentei. Outro fato que nesse livro de Enoque que fala que na verdade a Terra não giraria, ela estaria no centro do universo e os outros astros é que girariam em torno dela. Então essa parte eu entendo que ela não é muito real, né, juntamente com essa parte também da Terra plana. Mas gente, para falar bem a verdade para vocês, Enoque merece um vídeo exclusivo só para ele, dedicado às aventuras de Enoque. Enoque, ele não morre, ele é um dos poucos que não morre, ele é levado com Deus. É essa a frase que diz na Bíblia. E Enoque andou com Deus e não sei o que, tá? Não lembro agora aonde que é, eu sei que é em Gênesis, mas não lembro onde que é. Mas Enoque merece sim, gente, um vídeo só pra ele, tá? Mas
E tem uma parte que fala que seres muito luminosos foram visitar o Enoque. Enfim, é uma coisa bem de abdução, é uma coisa bem de alienígena. Um dia eu vou fazer um vídeo dedicado a Enoque. Bom, gente, se não caiu a tampa do seu fiofó, pelo mínimo, vocês entenderam o porquê que a igreja não acrescentou esses livros considerados apócrifos dentro do cânon bíblico, né? Dentro da compilação, da consolidação da Bíblia, né? Porque eram livros que muitas vezes diziam coisas que eles mesmos não conseguiriam explicar, outras vezes tirariam sua autoridade, outras vezes eles por puro machismo ou preconceito, como no caso de livro do Evangelho de Maria Madalena. Mas me fala aí o que você achou desse vídeo de hoje, porque era isso que eu tinha para falar hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, essa é aquela hora que eu peço para você dar o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative o sininho. Toda sexta-feira, meio-dia, tem vídeo novo, tá? Não falei mais da caneca, mas tá ali atrás, ainda tá valendo. Mas como tá bem devagar, eu não tô mais focando muito nisso não. Vem quem tem que vir, assiste quem tem que assistir e dá o like quem gostar e dá o like quem achar que merece esse vídeo. Beleza? Vou deixando meu fraterno abraço para vocês aqui e na sexta-feira que vem estaremos de volta, se assim o Criador permitir. Namastê!